O foco do meu trabalho foi falar qual foi a ação dos setores empresariais organizados em frente ao governo. Então, analisar se essas ações elas são determinantes para o sucesso desses setores. Então, a gente coloca isso num contexto do Plano Brasil Maior, que foi o plano do governo do primeiro mandato da Dilma, de 2011 a 2014. Esse plano, embora tenha sido colocado em 4 anos, 3 anos, 4 anos, ele tem desdobramento até hoje e ele vem também de uma política de 2 programas industriais que visam competitividade anteriores a isso. Então, são programas desde o começo do governo do Lula, desde o começo do governo PT, que tem desdobramento até hoje. Então, se a gente pegar um horizonte de tempo aí de 10, 15 anos. O programa visava a competitividade do setor industrial como um todo, então ele abarcava 19 setores que pegavam o setor industrial como um todo. Eu analisei 10 desses setores, então eu peguei de um lado quais são os setores considerados mais bem-sucedidos e os setores menos bem-sucedidos. E disso a gente faz uma análise de quais foram as variáveis que afetaram esses setores, que ajudaram esses setores a conseguir esse grau de sucesso. Então, as variáveis a gente compara quais são aquelas ligadas ao lobbying e quais são as não ligadas ao lobbying. Então, vamos dizer, variáveis estruturais. A gente pode pensar num primeiro momento que o tamanho do setor em termos de empregos gerados ou de faturamento gerado no Brasil, ou até de balança comercial, ele pode ser um fator decisivo para o setor conseguir certas políticas públicas do governo. E o meu trabalho prova que não, que na verdade esses fatores não são essenciais, não são condicionantes para o sucesso dos setores. A análise ela vai mostrar então que os fatores ligados ao lobbying, e não todos eles, mas muitos deles, são determinantes para esse sucesso. E quais são esses fatores? São o setor atuar de maneira organizada, como uma coalizão dentro do setor mesmo, então uma coalizão empresarial através de associações, e não uma empresa, vamos dizer assim, ele atua como associação, e essa associação ela tem que ser forte no sentido de ela ter uma agenda governamental. Então, muitas associações não têm agenda governamental, elas são simplesmente fóruns de discussão, etc. A gente está falando de associações com agenda governamental. De longe, o setor mais bem-sucedido, e é uma diferença gritante, é o agronegócio, a agroindústria, vamos dizer assim. E é claro que a gente pode associar a agroindústria primeiro ao tamanho, é um setor exportador, um setor que lidera a economia brasileira até hoje, durante muitos anos, mas não só isso, é um setor extremamente organizado, você tem diversas associações como a própria CNA, que é extremamente ligada ao governo, que tem espaço dentro do governo, então é o setor mais bem-sucedido por definição. E dá para ver bastante isso dentro do trabalho. No meu trabalho eu analiso apenas o lobby lícito. A gente pode chamar de lobby lícito toda essa atividade de ação empresarial que visa conseguir políticas públicas. Então você tem um leque de ações, um leque enorme de entidades, e eu estou dizendo de setor empresarial, eu estou falando de sindicatos, eu estou falando de terceiro setor, eu estou falando de sociedade civil como um todo. Você tem um leque de pessoas ou de organizações atuando frente ao governo e buscando produzir políticas públicas. Então isso é natural, isso é legal, isso é normal, isso é democracia. E a democracia nada mais é do que um conjunto de participações. Você participa pela eleição, mas você pode participar por diversas outras ações. Você pode se associar à sua associação de bairro e você pode buscar uma política, você pode fazer protesto na rua, uma associação de empresários pode fazer lobbying, uma associação de terceiro setor pode fazer o que eles chamam de advocacy, e você é lícito, você é legal, você está exercendo a sua democracia. A partir do momento que você parte para a Caixa 2, tráfico de influência, isso é lobbying ilícito. Isso é o que talvez uma regulamentação poderia resolver. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas confundem. Então, se a gente olhar para os Estados Unidos, que desde os anos 40 tem um lobbying regulamentado, você tem diversos profissionais que são respeitados, que são entendidos, e aqui no Brasil não. Então, aqui no Brasil você
ainda mais com todos esses escândalos que a gente tem vivido, você acredita que todos fazem parte do bolo do lobby ilícito. E é importante pontuar que é uma diferença muito grande e que todos os membros da sociedade civil têm o direito, e eu diria até o certo dever, de fazer o seu lobbying por aquilo que acredita, por aquilo que se busca como política pública. Você vê hoje uma profissionalização muito forte da área de relações governamentais, seja na iniciativa privada, seja no terceiro setor, seja em outras entidades da sociedade civil, e muito desse sentido de profissionalização vem buscando justamente a regulamentação. Hoje a gente tem alguns projetos de lei que buscam a regulamentação, muitos estão parados porque a agenda do governo não está necessariamente voltada para isso, existem temas de ajuste fiscal que são muito mais urgentes hoje em dia, mas você tem pessoas advogando a favor da regulamentação. O importante aqui é entender que a regulamentação ela tem que buscar a transparência e ela tem que buscar a simetria de informação. Porque muitas vezes, uma coisa obviamente está ligada à outra, mas muitas vezes você não sabe o que está na agenda de um político. Um político de alto escalão hoje ele é obrigado a colocar na agenda dele, mas os demais não. E eu acredito que todo servidor público deveria colocar a sua agenda para que a sociedade civil tenha acesso a ela. Por exemplo, essa é uma das questões principais do debate hoje em dia. E é um dos projetos de lei que está mais avançado. O que falta... Eu diria que falta a agenda do governo, porque tem muita gente trabalhando por isso, trabalhando também para que não seja uma regulamentação pesada, no sentido que se crie mais obstáculos do que alguma resolução para esse problema. Eu acho que isso é importante também, mas que pense na questão da transparência. Essa profissionalização da área, ela trouxe a criação de muitas entidades que advogam a favor disso. Então, entidades profissionais que se organizam hoje para criarem fóruns, debates, mesas redondas, guias de melhores práticas, tem entidades que estão viajando para o exterior para entender o que está sendo feito lá fora. As mesmas entidades, sim, estão fazendo o seu lobbying a favor de trazer uma imagem melhor para o setor, para a área. E eu acho isso importante. Sim, o lobbying precisa de lobbying. A frente parlamentar ela já existe há muito tempo, né? Então ela busca justamente representar setores da sociedade. Então você tem desde do agronegócio, você tem a bancada evangélica, você tem inúmeros setores da sociedade civil que estão representados na frente parlamentar. O que acontece é que há uma assimetria de informação. Então, vários desses setores da sociedade civil não têm acesso, ou eu diria até que vários setores não conhecem o que é uma frente parlamentar. Eu acredito que a frente parlamentar ela deveria ter, de fato, muito mais diálogo direto com a sociedade civil, seja com o setor que ela representa, seja na criação de novas frentes parlamentares, seja no que a gente chama de accountability. Então, você elegeu seu deputado te deve resposta do que ele está fazendo e você tem o dever de cobrá-lo. Então, o papel da sociedade civil é cada vez mais cobrar esse congressista e do congressista te devolver uma resposta. A frente parlamentar deveria ser o caminho para isso. Uma das soluções seria uma reforma do funcionamento da frente parlamentar. Então, por que não você, além de abrir o diálogo, você conseguir trazer a sociedade civil na proposição de projetos de lei, por exemplo. Hoje em dia você pode fazer isso, mas você tem um número mínimo de assinaturas, não é tão simples. A sociedade civil trazer proposições para que o Congresso, eleito por ela, faça suas deliberações, talvez fosse um caminho de aproximar a sociedade civil, e eu digo sociedade civil como um todo, das frentes parlamentares. É exatamente essa a função dela e a função que ela não está cumprindo, elas não estão cumprindo 100% hoje.
lobbying ele é mais ineficiente quando existe a crise. Primeiro porque geralmente não há espaço de agenda, a agenda está ocupada por resolver a crise e, ao mesmo tempo, há uma certa desconfiança. Então, o momento que a gente vive hoje, o que a gente viveu ano passado, o que a gente viveu no primeiro semestre desse ano, é um momento de desconfiança, é um momento que o governo, muitas vezes também, para se blindar, ele fecha a agenda, ele fecha espaço, ele naturalmente faz um ajuste fiscal e ele corta benefícios. Então, muito pelo contrário, a crise só afasta o governo da sociedade civil, seja ela empresariado, seja ela o sindicato, seja o que for.